Olá, meus irmãos, minhas irmãs, me chamo Reinaldo, sejam muito bem-vindos ao meu canal Conectados ao Senhor Oficial. E nesta sexta-feira, dia 25 de abril de 2025, vamos proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, no capítulo 21, versículos de 1 a 14. Vamos juntos? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Canaã, da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido, e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca, e achareis. Lançaram, pois, a rede, e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu a sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei algum dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Separei aqui um trecho de uma homilia, vou ler aqui para vocês. Hoje, pela 3ª vez, Jesus aparece aos discípulos desde que ressuscitou. Pedro voltava ao seu trabalho de pescador e os outros se encorajam para acompanhá-lo. É lógico que, como ele era pescador antes de seguir a Jesus, o continue sendo depois. Não obstante, haja quem ache estranho que ele não tenha abandonado seu honrado trabalho para seguir a Cristo. Naquela noite, eles não pescaram nada. Quando ao amanhecer Jesus aparece, eles não o reconhecem, até que ele lhes pede algo para comer. Ao dizer-lhe que não tem nada, ele indica onde devem lançar a rede. Muito embora os pescadores saibam de todas as coisas, e neste caso tinham lutado sem conseguir resultados, eles obedecem. Ó poder da obediência! O lago de Genezaré negava seus peixes à rede de Pedro uma noite inteira em vão. Agora, obediente, tornou a lançar a rede na água e pescaram uma grande quantidade de peixes. Creio em mim, o milagre se repete a cada dia. Essas aqui são palavras de São José Maria Escrivá. O evangelista faz notar que eram 153 grandes peixes, e embora sendo tantos, as redes não se romperam. São detalhes que se deve ter em conta, já que a redenção foi realizada com obediência responsável e em meio às tarefas habituais. Todos sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles. Fez o mesmo com os peixes. Tanto o alimento espiritual
como também o alimento material, não faltarão, se obedecemos. Ele ensina aos seus seguidores mais próximos e nos torna a dizer através de João Paulo II. No início do novo milênio, ressoam no nosso coração as palavras com que um dia Jesus convidou o apóstolo a fazer-se ao lago para a pesca. Pedro e os primeiros companheiros confiaram na palavra de Cristo e pegaram uma grande quantidade de peixes. Essas palavras ressoam hoje aos nossos ouvidos. Pela obediência, como a de Maria, pedimos ao Senhor que continue dando frutos apostólicos para toda a Igreja. Tem um pensamento aqui do Papa, nosso já saudoso Papa Francisco, que diz assim: o evangelista sublima que nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar-lhe: quem és tu? Pois bem sabiam que era o Senhor. Está aqui um dado importante para nós. Temos de viver num relacionamento intenso com Jesus, numa intimidade tal, feita de diálogo e de vida, que o reconheçamos como o Senhor. Jesus, nessa terceira aparição, vem mais uma vez nos mostrar que através da obediência nós podemos conseguir alcançar muitas graças. E através da obediência nós também nos mantemos no caminho correto. Mais uma vez ele partiu o pão, distribuiu também os peixes e continua até hoje nos distribuindo a Eucaristia. Ele está conosco, ele segue conosco, caminhando conosco, se dando por nós, entregando o seu corpo e o seu sangue. Em toda a missa, ele está lá, entregando-se na Eucaristia. Nós precisamos valorizar a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus. Assim como os discípulos, quando ele falou para jogarem a rede do outro lado. Eles obedeceram e conseguiram alcançar os frutos. E nós também temos que fazer isso. Não há outro meio de conseguirmos alcançar as graças de Deus, senão pela obediência. Amém? Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo.